Olá! Aqui estamos com mais uma postagem do Esquerda Autocrítica. Sempre pedindo o favor de curtir, fazer a sua inscrição e divulgar para aumentar o nosso alcance. Hoje vamos responder a seguinte dúvida: afinal, o que é identitarismo? Muito tem se falado em identitarismo, considerado como um termo correto por alguns, um rótulo ofensivo por outros. A verdade é que o tema tem sido objeto de debate, já que se refere ao que se tornou uma prioridade para esquerdistas, que, derrotados nas lutas trabalhistas e cooptados por uma classe média desinteressada em lutas que não sejam as suas, preferiram lutar por causas mais secundárias, convertidas em prioritárias, para que o sistema não mude. Afinal, manter o sistema é manter alguns valores e privilégios que a sociedade não considera conveniente de serem extintos. Como o nome diz, identitarismo é a tese ideológica que diz que as pessoas devem defender aquilo com que se identificam. É a honra, a dignidade, costumes e o autoconceito transformados em direitos garantidos. A pessoa tem o direito de se identificar com algo e de estabelecer um conceito de si mesmo que este conceito não esteja de acordo com o mundo real, e mesmo que não traga um benefício econômico concreto. Resumindo, é quando a pessoa se sente feliz com aquilo que define como a sua identidade. No identitarismo, a pessoa define o seu lugar na sociedade, seus costumes, gostos, ideias. Há a defesa daquilo que a pessoa pensa sobre si, sua identificação com grupos sociais, com conceitos, com as suas atividades de cotidiano. No identitarismo, fatos não contam e sim o que a pessoa pensa sobre si. Numa época em que os conceitos ficaram cada vez mais relativos, por causa da nossa incapacidade de entender a diferença entre fato e opinião, o que cada um pensa sobre si passou a ser mais importante do que o que a pessoa é na realidade. Este autoconceito, mesmo que esteja em desacordo com a realidade, está valendo, pois o importante é preservar a autoestima da pessoa respeitando seu autoconceito, por mais contraditório que pareça ser. Gênero, grupo social, política, gostos, ideias, orientação sexual, etnia, cultura, fé, consumo de drogas, alimentação, entre outros. São situações onde as pessoas transformam em causa de luta aquilo com que se identificam, mesmo que seja equivocado, confuso, contraditório e até nocivo. Não importa mais se o que a pessoa pensa sobre si vai ser benéfico ou não para ele ou para a sociedade. Defender a autoestima da pessoa se torna muito mais importante do que defender o bem-estar da mesma, pois a identidade é considerada um meio de conquista de outros benefícios, mesmo diante de algumas perdas como as observadas na saúde, no intelecto e até mesmo quando há déficit financeiro. Na falta de algum motivo rebelde para justificar seu esquerdismo, a confortável classe média viu no identitarismo a sua causa maior de luta, já que ela se encontra realizada em assuntos trabalhistas e econômicos. Resolvida, não há motivo real para a classe média lutar por causas trabalhistas e econômicas. Estas causas não lhes interessam, mas engajar em causas desperta simpatia e forja um senso de responsabilidade, além de se associar a paradigmas de altruísmo e de caridade. Com o domínio ideológico da classe média, que sempre liderou intelectualmente na sociedade capitalista, estabelecendo conceitos para tudo, o identitarismo caiu como uma luva, se encaixando perfeitamente na falsa conscientização política da classe média, que encontrou uma forma de rebeldia, mesmo falsa e fajuta, para chamar de sua. O legal é que o identitarismo dá a oportunidade de se simular uma justiça social, sem precisar tirar dinheiro dos mais ricos e sem mudar as relações de poder. Colocar um membro de classe oprimida para um posto privilegiado, convivendo com opressores, dá ilusão de justiça sendo feita, mesmo que o sistema nunca mude. Ver, por exemplo, um negro ou um gay ocupando um cargo de liderança, cria falsa esperança nos assemelhados, mesmo que o representante de cima nada faça para mudar o sistema. Só em ver um assemelhado junto aos capitalistas já é motivo de orgulho, gerando um falso otimismo. O identitarismo também envolve religião, patriotismo e consumo de drogas e alimentação. O veganismo é também parte do identitarismo, pois as pessoas entendem que não se deve maltratar os animais, se limitando à alimentação de origem vegetal que supostamente não gera sofrimento nas plantas. Curioso ver a classe média tendo com os animais uma preocupação muito maior que tem com seres humanos. Há casos de pessoas que querem para os animais uma qualidade de vida muito superior ao que reservam para os pobres, que têm que se contentar com migalhas e paliativos. Os pobres são tratados pelos esquerdistas como se fizessem parte de uma nação.
A pobreza, para quem acredita no identitarismo, é uma forma peculiar de cultura, que deve ser preservada. Por isso que pobres só têm direito a migalhas e paliativos, pois se obterem benefícios mais consistentes, deixarão de ser pobres, abandonando a pitoresca cultura que possuem. Até porque pobres distraem a classe média como macaquinhos de realejo e cachorrinhos peraltas em vídeos de TikTok, provocando um misto de alegria e comoção. Sem os pobres, a classe média fica sem seu entretenimento. O identitarismo também envolve o futebol, pois, se não somos o único povo a ser fanático por esta modalidade esportiva, somos o único que confunde este hobby com patriotismo. Não somos patriotas. O bem-estar dos brasileiros não é nosso foco. Pátria, para nós, é a Europa, os Estados Unidos e países prósperos da Ásia e Oceania. Diante dos nativos destas nações, tentamos esconder nosso sotaque, com vergonha de nossa origem. Patriotismo somente no futebol, mesmo sabendo se tratar de um reles divertimento, a não gerar o mínimo de benefício à população. Mas não somos patriotas, não somos altruístas, e bom mesmo é ver o time amarelado vencer, para gerar aquele orgasmo fanista de segundos que minutos depois se evapora feito fumaça. O futebol é identitarismo, porque os esquerdistas definem como o maior sinal de identidade do brasileiro. Brasileiros são brasileiros porque gostam de futebol. Por isso que todos são obrigados a gostar de futebol. Não gostar é heresia, é desprezar o Brasil. Por isso que este hobby é quase uma unanimidade. Futebol é nossa identidade. Mas por que não a feijoada? Feijoada desagrada a veganos. Nada de carne. Os bichinhos devem viver, muito melhor que os pobres e indigentes. Pobres que se virem se quiserem dignidade. Tem raciocínio, que pensem numa forma de gerar renda. Os animaizinhos coitados não pensam, dependem dos humanos. Vamos ajudar os animais. Qualquer que seja o tipo de identificação envolvido, o identitarismo caiu bem na classe média esquerdista por oferecer a ela um tipo de engajamento barato. Um engajamento não oneroso e que cria uma imagem positiva de falsa responsabilidade social, sem ter que reduzir o padrão de vida e mudar as relações de poder. Além disso, o identitarismo não tira os privilégios de quem está no topo da cadeia capitalista, apenas escolhendo uma pequena parcela de oprimidos a usufruir de um encantador oásis capitalista. O identitarismo cria uma falsa justiça social que satisfaz a todos. Há quem fale que o trabalhismo está inserido dentro, mas é nítido desprezo por causas trabalhistas que são minimizadas. Afinal, é lindo ser pobre. Tirar os pobres de sua classe além de eliminar a sua cultura supostamente diferenciada, prejudicaria as religiões, que lucram muito com a miséria alheia. Religiões são como oficinas que têm a sua razão de existir nos equipamentos que pifam o tempo todo. Sem os pobres, como os religiosos irão se promover? E qual tipo de crença irá entreter e comover a crédula classe média? Fé religiosa também é identidade. A classe média sequestrou o pensamento de esquerda. A classe trabalhadora, traída, caiu fora do esquerdismo. A priorização do identitarismo é um motivo muito forte para afastar a classe trabalhadora, que está preocupada com o seu cotidiano, com contas a pagar e vida a sustentar. O identitarismo é preocupação de quem não tem o que se preocupar, e se a nova esquerda age assim, é porque está muito bem demais. Sinal claro de que o verdadeiro esquerdismo acabou, e que os pobres, no fundo, não têm mais alguém com quem possa recorrer nas horas de socorro. A classe trabalhadora foi definitivamente abandonada pela esquerda identitária. Por hoje é só. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos!